Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. O segundo teste que precisamos passar e que teremos de passar nessa vida, quer você queira ou não, esses testes vão acontecer conosco, é o teste das fontes, de onde procedem as nossas decisões e ações na nossa vida. Se você estiver escrevendo um trabalho científico lá, um mestrado, um doutorado, você vai ter um orientador e vai ter uma banca, não é? E esses orientadores e bancas têm várias tarefas, e uma delas é analisar as suas fontes. Se as suas fontes são primárias, se são secundárias, se são terciárias, se as suas fontes são relevantes, se os dados que você levantou, eles são plausíveis, se a tua estatística bate ou não bate, porque senão tudo que você escreveu ali é perda de tempo. Se você não tiver boas fontes, o resultado do teu trabalho não será bom. E é disso que Paulo está falando. Ele está dizendo assim: olha, todos nós vamos ter que passar no teste das fontes. E esse teste fala de duas fontes que nós utilizamos para definir a vida. Aquilo que Paulo chama de sabedoria do mundo, e aquilo que Paulo também chama de graça de Deus. E ele está aqui mexendo, não é? Nessa questão, qual é a fonte de onde você tira os valores da sua vida? A sabedoria desse mundo, o senso comum, as opiniões, as filosofias, ou aquilo que veio da fonte eterna que é o Deus vivo. Essa semana eu estava meditando para mim mesmo, não é? No primeiro livro de Samuel, e descobri que Samuel não passou no teste das fontes. A palavra de Deus diz que que Saul não tinha passado no teste das fontes. Ele havia, como primeiro rei de Israel, recebido uma ordem de Deus, de que na primeira grande batalha que ele ia travar contra os filisteus, que eram os inimigos mais próximos de Israel, que ele permanecesse no lugar em que ele estava, até que o sacerdote chamado Samuel e profeta chegasse para oficiar um culto antes da batalha contra os filisteus. E a fonte era a ordem de Deus. Olha, Saul, você tem uma batalha, tá? A batalha vai ser difícil, mas antes de você ir para a guerra, você aguarda aí, que Samuel vai chegar, vocês vão celebrar um culto, não é? Vão buscar a minha face, e eu vou abençoar vocês nessa batalha. Bem, o que aconteceu é que as coisas ficaram difíceis. Sempre que uma porta se abre, aparecem gigantes, pode ter certeza. E não foi diferente com Saul. Saul conseguiu reunir um exército de 3.000 homens. 2.000 estavam do lado do rei, e 1.000 tinham ido para a frente de batalha avançada. E o que aconteceu é que os 1.000 que estavam na frente de batalha avançada estavam aguardando o reforço das tropas do rei. E o rei tinha recebido essa ordem: permaneçam aqui até Samuel chegar, fazer o culto, eu vou abençoar vocês, e vocês vão. Agora se coloca nessa posição, na posição do rei. Ele recebe notícias que todos os 1.000 soldados que estavam na frente de batalha, eles estavam enfrentando um exército muito maior. A Bíblia não diz exatamente quantas pessoas tinham, só diz que nos carros de guerra, lembra aquelas bigas antigas, não é? Eles tinham 6.000 condutores, eram 2
por biga, então tinham 3.000 bigas, fora toda a infantaria. Então, com certeza, tinha mais de 10.000 pessoas. E lá na frente de batalha tinha 1.000. E só mais 2.000 com o rei. E os 1.000, quando olharam aquele monte lá no exército, olha, cada um se enfiou num buraco, literalmente. A Bíblia diz que eles se esconderam nas cavernas, cavaram um buraco, se esconderam, a ponto de virar piada. E o povo dizia, o povo de Israel agora se intocou, ficou lá no meio dos buracos, e assim por diante. E enquanto ele estava esperando o culto acontecer, Samuel estava atrasado, não chegava. E à medida que chegavam as notícias do fronte, os 2.000 que estavam com o rei começaram a ir embora. Foram embora. Saiu escondido, desertavam, saíam ali por fora. E quando Saul contou o seu exército, só tinha 600. 1.400 tinham ido embora. E aí ele pensou assim, eu sou o líder. O que eu vou fazer? Vou continuar esperando? Vou fazer o culto, Senhor Samuel, porque ele está atrasado? Vou para a batalha antes que não sobre ninguém? O que eu vou fazer? É interessante porque quando eu olho para essa cena e me coloco na posição desse homem, eu tenho certeza que a sabedoria humana diz que um líder não pode ficar em compasso de espera. Ele precisa mover o seu povo a um futuro melhor, antes que a esperança desvaneça. Mas a graça nos ensina que a vitória é do Senhor, e que fé e obediência sempre precisam andar juntos. Você pode imaginar o dilema de Saul? Agora vamos falar baixinho aqui, tá? Não conta para ninguém não, mas o que é que você faria se estivesse no lugar de Saul? Para pensar. Não é fácil passar no teste das fontes, assim como não é fácil passar no teste da consciência. Por quê? Porque o teste das fontes envolve a minha fé diante de uma realidade concreta que eu estou vivendo. E toda vez que você tiver que colocar a sua fé em prática diante de uma realidade concreta, desafiante, pode ter certeza que você está passando pelo teste das fontes. Sabe o que Saul fez? Saul tentou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é interessante porque eu acho que Saul fez o que a maioria de nós faríamos. Ele tentou conciliar aquilo que era a fonte da graça com a fonte da sabedoria humana, mas não funciona assim no reino de Deus. Não dá para a gente fazer uma misturança toda. E ele disse assim, olha, Samuel está atrasado, nós precisamos da bênção de Deus, porque com 1.000 soldados espalhados, os 600 que ficaram, contra quase 10.000, nós já perdemos a batalha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o culto. Mas Deus tinha falado para ele que não era ele que devia fazer o culto, que quem devia fazer o culto era o profeta que viria trazer a bênção de Deus para ele. E ele faz o culto, e quando ele está se preparando para ir para a guerra, Samuel chega. E aí, como profeta de Deus, ele diz assim: Saul, o que você fez? O que você fez? E olha só o veredito de Deus que o profeta vai colocar diante do rei. 1 Samuel 13, versículos 13 e 14. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora,
o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Sabe, toda vez que a nossa fonte não é a graça de Deus, a sabedoria de Deus, o mandato divino na nossa vida, nós somos desqualificados. É interessante que esse rei, ele vai reinar por mais de 40 anos. Mas a dinastia de Saul acabou. E Deus vai escolher um menino que não é perfeito, que tem muitos defeitos, mas que tinha uma qualidade. A qualidade era ser segundo o coração de Deus. E sabe, esse menino aprendeu a lição de nunca sair para uma batalha sem antes consultar o Senhor e perguntar: qual é a tua vontade para a minha vida? De onde vêm as nossas fontes? O teste que a gente vai enfrentar é sabedoria do mundo versus a graça de Deus. E eu quero dizer para você que esse é um dos grandes, se não o maior fator de desafio na vida de qualquer ser humano, mas especialmente na vida de um líder. Porque há uma expectativa das pessoas que nos pressiona. Há compêndios e compêndios a darem a você o melhor caminho a seguir, mas às vezes a ordem de Deus não concorda com os compêndios. E ainda que seja escrita na palavra dele essas ordens, muitas vezes essas ordens são vistas como uma interpretação subjetiva e não como uma construção objetiva dos nossos valores. E por isso, o teste das fontes nos faz às vezes ficar sozinhos, com uma voz profética solitária. Mas sabe qual é a grande bênção? É que quando somos capazes de viver na dimensão da graça, vemos o poder e a sabedoria de Deus diante de nós. E as coisas imponderáveis do Senhor começam a acontecer na nossa vida.